Nossa entrevista especial de hoje está num ambiente totalmente diferente, um ambiente infantil. Isso porque hoje a nossa entrevista é com a terapeuta ocupacional Fernanda Vieira. Fernanda, muito obrigada pela sua presença em nosso programa. Agora, esse assunto, terapia ocupacional, é pouco difundido na mídia. O que é isso? Priscila, eu que agradeço, tá? A terapia ocupacional, nós trabalhamos com reabilitação cognitiva, sensorial e motora. Trabalhamos não só com criança, também com adulto e idoso. Reabilitação neurológica, entre outras. Específico da terapia ocupacional é trabalhar com atividades de vida diária. Então a gente está falando desde atividades de trabalho, lazer e atividades cotidianas do dia a dia, como em casa mesmo. Bom, até então foram termos bem complicados. Doutora, vamos com calma. Criança, eu tenho um bebê em casa, trata-se de disfunção. Eu vou observar, por exemplo, no meu filho que existe alguma disfunção, alguma dificuldade de fazer coisas cotidianas, é isso? Sim, nós estamos falando de desenvolvimento infantil, né? A mãe percebe quando tem alguma coisa errada. Ela vê com as outras crianças, se as outras crianças já estão sentando, se elas já engatinham, como está o desenvolvimento das outras crianças e se o filho dela está de acordo mais ou menos com o que está acontecendo com as outras crianças. Então, por exemplo, na idade pré-escolar, meu filho foi o último a escrever ou possui, por exemplo, uma letra ilegível. Esse também é um sinal? Sim, isso é um sinal. Aí a gente já está falando de motricidade, né? Quando a gente fala de motricidade, a gente tem que pensar no desenvolvimento, num caminho que você deve seguir. Então a gente fala de motricidade global para se desenvolver uma motricidade fina. E se existe, por exemplo, esse problema, ele pode ser tratado, ele tem, por exemplo, formas de se retroceder, ou como é que funciona? Na verdade a gente tem idades que a gente segue um parâmetro, então a motricidade global ela deve se desenvolver, começar a se desenvolver a partir de 1 ano e meio. De 1 ano e meio até 3, 4 anos de idade, ela tem que estar bem desenvolvida para com 3, 4 anos começar a desenvolver a motricidade fina. Que é a idade pré-escolar, né? Que é a idade pré-escolar. Essa motricidade fina ela exige muita coordenação e precisão de membro superior. Né? Então a gente já começa a observar algumas questões, como você falou. Atraso no uso de talher, dificuldade para abotoar, para abrir zíper. Tudo isso é característica de disfunção na motricidade. E no caso, o seu trabalho também pode englobar bebês? Sim, claro. Quanto antes o tratamento, melhor. Né? Então, se você já vê que tem um atraso no engatinhar, que é muito comum um atraso no engatinhar levar a um atraso na motricidade fina, então percebeu esse atraso, já é hora de correr atrás para ter ganhos no desenvolvimento. Não, e eu estou vendo aqui no seu consultório vários aparatos, né, bem coloridos. Como é que é feito esse trabalho com as crianças? O trabalho com a criança, inicialmente a gente faz uma avaliação, tá? Esse atraso na motricidade, ela pode estar sendo causada por disfunções em outros sistemas sensoriais, como o sistema sensorial tátil, a sensibilidade da pele, né? Disfunção sensorial vestibular, que está muito relacionada a equilíbrio, a descoordenação ocular, com a mão, com a motricidade da mão e questões proprioceptivas, que é não saber onde é que está localizado o corpo, aonde está a posição dos dedos e do corpo em si. No caso, se eu sentir isso no meu filho, eu preciso de uma indicação de um neurologista ou eu posso procurar uma terapeuta ocupacional direto? Não, você pode procurar uma terapeuta ocupacional direto, mas com certeza ela vai pedir um parecer de um neurologista também. Esses distúrbios, se não forem tratados, podem causar prejuízos no futuro? Com certeza. As disfunções, elas atrapalham não só no presente, como vai atrapalhar no futuro, em questões escolares principalmente e, consequentemente, na vida profissional. Agora, quanto tempo leva um tratamento, por exemplo, de uma criança? Priscila, o tratamento ele depende da avaliação, depende de quais são as disfunções encontradas para seguir um plano de tratamento. Muitas vezes também, até mesmo em disfunções similares, cada um tem um ritmo, tempo, né? Um ritmo de evolução. Tá? Agora, por exemplo, eu tenho um filho que nunca demonstrou qualquer problema na idade pré-escolar, mas com 10, 12 anos eu estou observando que ele passou a desenvolver certos problemas, como falta de equilíbrio. Isso pode acontecer?
Sim, isso pode acontecer. Às vezes também algumas coisas passam desapercebidas da mãe e do pai, tá? Pode acontecer de perceber, sim, mais tarde, mas nunca é tarde para fazer o tratamento. Agora, em relação ao tratamento, né? O êxito existe em todos os casos? A gente costuma falar que o sistema nervoso ele está sempre se adaptando. Se você dá o estímulo correto, ele vai dar uma resposta adaptativa, tá? Então, se o tratamento não está fazendo efeito, tem que se mudar a abordagem. No próximo bloco, podemos falar sobre terapia ocupacional em adultos? Claro, podemos falar. Então, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa Viver Melhor e hoje eu entrevisto a terapeuta ocupacional Fernanda Vieira. Fernanda, no bloco anterior nós estávamos falando de terapia ocupacional em crianças, né? Agora, quando que um adulto vai procurar a terapia ocupacional? Priscila, temos alguns casos tardios de busca da terapia ocupacional, como por exemplo no espectro autista, né, jovens quase adultos que ficaram muito tempo dentro de casa, sem nenhum tratamento, sem nenhuma socialização e acabam chegando tardiamente na terapia ocupacional. Mas também temos os traumatismos cranianos, os acidentes vascular encefálico, que também chega para reabilitação na terapia ocupacional. Tudo isso que você falou em relação a traumas deixam sequelas, né? Sim. E o que pode se esperar da terapia ocupacional nesses casos? Principalmente a recuperação das atividades de vida diária. Então, como exemplo aí nos conhecidos como derrame, né, no acidente vascular encefálico, nós temos comumente a paralisação de um hemicorpo, da metade do corpo, né, seja direito ou esquerdo. E aí isso dificulta o uso dos talheres para se alimentar, o uso desse membro para fazer suas atividades. A gente reabilita ele tanto da parte motora quanto sensorial. No caso dos idosos também, que a doutora estava me falando, né, em off aqui, que também esse tratamento pode ser feito para idosos com uma melhora significativa, né, e até atraso de alguns sintomas, né? Sim, com certeza. A terapia ocupacional trabalha na parte de equilíbrio com o idoso e na parte sensorial. A pele vai envelhecendo e vai perdendo alguma parte sensorial. A gente reabilita isso. Agora, doutora, em relação ao Alzheimer, né, que é até um tema que está sendo muito discutido aí, porque a expectativa de vida aumentou e com isso, né, as chances do Alzheimer aparecer é muito grande. A terapia ocupacional pode também auxiliar nessa doença? Sim, como eu havia falado no primeiro bloco, a terapia ocupacional também trabalha com a parte cognitiva. Quando a gente fala da parte cognitiva, a gente está falando de atenção, de raciocínio, de memória e tratamos sim, não só do Alzheimer, como também de todas as demências senil. O importante é que o tratamento aconteça muito cedo, né? Desde o começo, quando houver essa percepção, que inicie logo a terapia ocupacional. Agora, doutora, terapia ocupacional é tão pouco difundida na mídia, assim, por exemplo. Existe algum sintoma que a pessoa vai procurar uma outra especialidade que a terapia ocupacional poderia estar tratando, no caso? Na verdade, as consequências e os sintomas, eles se misturam. Então, o que acontece é que muitas vezes nós temos uma alteração no comportamento motor, né, no movimento, por causa de uma alteração sensorial. Então, por causa da sensibilidade mesmo da pele. Um exemplo? Então, por exemplo, é muito comum dentro do espectro autista você ver criança andando na ponta dos pés. E aí, muitas vezes, você acha que aquilo ali é um encurtamento de um tendão, quando na verdade é puramente uma questão sensorial da planta do pé mesmo, né? Então aí acaba indo para fisioterapia, fazendo muitos alongamentos, muitas coisas e não resolve. Desnecessárias. Uhum. Agora, quais os métodos que você utiliza no seu tratamento? Aqui eu utilizo muito a integração sensorial e o método Bobat. Também utilizamos a kinesiotaping. A integração sensorial, como o nome mesmo fala, é a integração de todos os sistemas sensoriais. Então, os mais conhecidos, que é a visão, audição, olfato, paladar, o tátil, de pele, e aí a gente vem para os menos conhecidos, que é o sistema vestibular, que é aquele
que coordena o equilíbrio e também coordena o movimento ocular dos olhos. A propriocepção, que é aquela sensibilidade lá dentro dos músculos e dos tendões. Bom, gostaria que você pudesse demonstrar um pouco, né, desses tratamentos. Podemos ver um pouquinho? Então? Sim, claro. Doutora, conhecemos um pouquinho mais da sua especialização, da sua especialidade, que é a terapia ocupacional. Eu agradeço muito a sua presença e gostaria de tê-la aqui no programa Viver Melhor outras vezes. Que é isso, eu que agradeço, Priscila. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua visita. Faltam 5 meses para a chegada do verão e o programa Viver Melhor veio uma academia provar para você que é possível chegar à estação mais quente do ano em boa forma. Confira com a gente. E o programa Viver Melhor hoje vai conversar com a personal trainer Júlia Fontoura. Júlia, será que dá tempo ainda de chegar na estação mais quente do ano em boa forma? Dá sim, Priscila. Primeiro passo é você ver o que eu posso melhorar. Os meus hábitos alimentares, por exemplo. Eu tenho que aliar um programa de alimentação, mudanças de hábitos, já que eu estou, digamos, com sobrepeso, acima do meu peso, e atividade física. O que eu posso fazer? Primeira coisa, você vai à sua despensa e vê o que você pode cortar. Leite condensado, creme de leite, biscoitos recheados, excesso de massa. Tudo que é bom, né? Exatamente. Então eu posso melhorar? Posso. À medida em que eu começar a rever esses hábitos alimentares, que com certeza eu posso enxugá-los, eu posso mudá-los, eu já vou começar a alterar o meu peso. Meu peso vai realmente ser reduzido. Já dá uma diferença. Já, porque eu vou qualificar o alimento em qualidade. Eu vou reduzir essa quantidade dele e vou qualificar em termos nutricionais, ok? E aí eu tenho atividade física, então eu tenho que aliar os dois. Eu tenho que realmente entender que um não vive sem o outro. Antigamente falava assim, tudo é 70% nutrição e 30% atividade física. Não é assim. Vejo assim, escalonado. É treino, alimento, descanso e depois o suplemento. Que hoje as pessoas pensam muito em suplemento. O que eu posso tomar para começar a acelerar meu metabolismo, não é? O que eu posso tomar para me dar mais disposição para malhar, para eu começar a emagrecer? Não é por aí. É preciso fazer um condicionamento antes. Exatamente. Primeiro eu tenho que ver como eu me alimento. Essa mudança de hábitos é o primeiro passo. Estou com a minha saúde em dia, eu posso consultar um nutricionista, eu tenho condições de procurar um nutricionista, ótimo, maravilhoso. Caso eu não possa, eu vou ter consciência e vou até a minha despensa, até a minha geladeira e ver o que eu posso descartar. Atividade física é crucial. Por mais simples que a pessoa seja, digamos, em condições mesmo, materiais, financeiras, toda academia, ou todo bairro hoje, por mais simples que seja, tem uma academia bacana, pequenininha, com uma estrutura bacana, que tem um bom profissional. E o nosso calçadão também, né? Exatamente. Caso eu não possa, caso eu tenha uma aversão, caso eu não consiga me ver dentro de uma academia fechada, 4 paredes, eu vou no calçadão, para as praças, para os parques, eu vou começar a caminhar. Eu acho que se eu conseguir rever meus conceitos alimentares e mais investir numa atividade física, seja caminhada, seja qualquer esporte com bola, seja a própria musculação, que é um staff, é um carro-chefe, eu acho que eu consigo, nesses 5 meses, chegar assim com uma mudança bem realmente radical até o verão, com certeza, eu consigo mudar.
Bom, e a Júlia vai dar um presente aí pra gente, que é ensinar alguns exercícios que podem ser feitos. Casa, tá? Assim, claro, visando integralmente, assim, você preservar a integridade física da pessoa, tá? Isso é importante. Não adianta você fazer exercícios mega elaborados e a pessoa não ter condições de fazer. Então, são coisas simples e que vão realmente surtir um efeito bacana. Então vamos lá? Vamos. Vocês aí de casa que estão curtindo a nossa matéria, nós vamos agora ensinar vocês alguns exercícios, começando com membros inferiores, enfatizando coxa, glúteo e posterior de coxa, ok? Todos com muita segurança para que vocês possam executar em casa. Carlinha está executando agora a primeira posição, dando ênfase ao glúteo e ao quadríceps, a coxa, ok? Dando sempre... Continua em sequência, Carlinha, que o joelho jamais ultrapasse a ponta do pé. Esse exercício deve ser executado 20 repetições em 3 séries em sequência, ok? Carlinha agora está dando uma passada, visando posterior de coxa e glúteo, ok? Em sequência, olha, alternada, também dando ênfase, que você jamais ultrapasse o joelho, isso, a ponta do pé. E ela vai executar 20 repetições em cada perna, em 3 séries. Em sequência, a Carlinha vai abrir, olha, a segunda posição, os pés voltados para fora, a 45 graus, joelho em direção à ponta do pé. Ela está dando ênfase ao interno de coxa, aos adutores. A mesma coisa, realizar este movimento, 20 repetições, 3 séries em sequência. Abdômen bem contraído, isso, perfeito. Bem, depois de trabalharmos membros inferiores, vamos realizar uma sequência de braço, visando parte anterior de braço, bíceps, parte posterior de braço e ombro. Carlinha vai trabalhar em sequência. Primeiro, bíceps, rosca, isso, direta, ok? A mesma coisa, nós vamos realizar agora um pouquinho menos que perna. 3 séries com 15 repetições. Nós podemos usar o quê? Para simular, né, dar a mesma ênfase do que o halter. A gente pode usar garrafinhas de água, cheias de água, com areia, ok? Vai ter o mesmo efeito, vai simular um halter. Então, Carlinha está trabalhando nessa sequência, isso, rosca direta, trabalhando a parte anterior do braço, bíceps. Em sequência, ela vai elevar isso e trabalhar a elevação lateral, visando o trabalho de ombro, fortalecendo os ombros. Mesma coisa, 3 séries com 15 repetições, também segurando uma garrafinha PET, cheia de água, de areia. Agora, ela vai dar ênfase ao músculo tchauzinho, tríceps, é a parte posterior do braço, ok? Em sequência, ela eleva os braços acima da linha da cabeça, isso, é extensão do cotovelo. Ela flexiona, estende o cotovelo, dando ênfase, isso trabalhando, tonificando a musculatura posterior do braço, tríceps. Também em sequência, 3 séries com 15 repetições. Finalizando o trabalho, a Carlinha vai executar o que nós chamamos de abdominais, nada mais é do que a flexão da coluna, fortalecendo toda a camada, toda a porção do abdômen, reto abdominal, os oblíquos e o transverso, ok? Nessa sequência, olha, ela pode realizar com os pés apoiados, pode realizar com os pés elevados a 90 graus, ela está dando ênfase a toda, não há uma dicotomia, não há divisão entre supra-umbilical e infra-umbilical. Ela está trabalhando reto, isso, abdominal como um todo, ok? Então basta você flexionar a coluna, retirando os ombros do solo. Vamos realizar também em sequência, agora um pouquinho maiores, 5 séries com 25 repetições. Podemos começar com 15, passar para 20, até chegar a 25, ok? E fazer essa variação, pés no solo e pés elevados a 90 graus.
programa Viver Melhor hoje está falando sobre boa forma física e mostrar também que é possível. E eu aqui com a Carla, que emagreceu 12 quilos em 3 meses. Carla, incrível. Quando é que te deu o start da mudança? Então, Priscila, foi assim, eu já estava nesse ciclo vicioso, né, que é o da comida, que para tudo a comida era remédio para mim. Se eu estava triste, eu comia para ficar alegre, se eu estava alegre, eu queria comer para comemorar, estressado, eu queria comer para desestressar. E eu estava me sentindo mal com a aparência, mas eu comecei a passar mal, tive arritmia cardíaca. Então eu procurei uma cardiologista e ela foi incisiva comigo, né? Falou, ou você começa agora, atividade física, ou você vai ter problemas mais sérios depois. Então eu comecei a fazer atividade física, tive uma orientação em relação à dieta, o que eu podia ou não podia comer. E depois de 3 meses eu tinha perdido todo o peso extra que eu tinha, né? Qual foi a atividade física que você iniciou? Eu comecei fazendo caminhadas de segunda a sexta, 1 hora de atividade aeróbica, ou caminhada, ou bicicleta, ou transporte, né? E 3 vezes por semana eu fazia musculação. Para quem quer iniciar agora uma mudança, né? Estamos a 5 meses do verão. Qual é o seu conselho, Carla? Meu conselho é que nada pode ser maior que a sua vontade. Se você quer parar de recomeçar, você tem que parar definitivamente de desistir, né? Que a gente só consegue quando a gente é persistente. Muita gente já ouve falar que começa uma dieta, depois de um mês ela tem o objetivo de perder 15 quilos. Em um mês ela perdeu 5, ela desiste. Não é que a dieta não funcionou, é porque ela desistiu antes daquilo fazer efeito. Que não é da noite para o dia, né? A gente acumula em anos o peso extra e quer perder em um dia, não existe isso. E quem é a Carla hoje? Bom, hoje eu tenho minha profissão, sou publicitária, hoje eu tenho um blog, tenho meu perfil de Instagram que eu ajudo mulheres gordinhas a chegar no peso ideal, a voltar a se amar, né? Que antes de uma forma estética perfeita, a mulher ela tem que se amar, que a mulher bonita é a mulher que se ama, né? Com certeza a Carla hoje tem uma autoestima muito mais elevada, né, Carla? Parabéns. Obrigada. Esse foi o Viver Melhor dessa semana. Espero que você tenha gostado. Agora você pode nos ajudar a fazer um programa ainda melhor. Encaminhe a sua sugestão para o e-mail vivermelhor@imagem.tv.br. Obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. E não se esqueça que temos um encontro marcado com a saúde na próxima semana. Até lá!